Olá, irmãos, graça e paz. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Amados, são tempos difíceis, mas o Senhor é a nossa força, é Ele quem nos protege, nos guia e nos capacita. Amados, então, portanto, dando continuidade aos nossos estudos, sermões agora, como nós já havíamos falado, serão gravados, disponibilizados no grupo. Então, hoje pela manhã, nós iremos então dar continuidade ao nosso estudo do Catecismo de Heidelberg. Só para relembrar, semana passada a gente viu a pergunta de número 53, que diz: o que você crê sobre o Espírito Santo? Resposta: primeiro, creio que ele é verdadeiro e eterno Deus com o Pai e o Filho. Segundo, que ele foi dado também a mim por uma verdadeira fé. Ele me torna participante de Cristo e de todos os seus benefícios. Ele me fortalece e fica comigo para sempre. Hoje nós iremos ver a pergunta de número 54. Só para deixar um pouco mais claro para os irmãos lembram que o Catecismo de Heidelberg ele está dividido em três grandes partes, pois está dividido pensando na Trindade e na obra de cada uma delas. A primeira parte fala sobre Deus Pai e a criação, e a nossa miséria também, a nossa queda. A segunda parte fala sobre o Deus Filho e a respeito da nossa salvação. E a terceira parte fala do Espírito Santo e da nossa santificação. E semana passada demos início a essa terceira e última parte aqui do Catecismo de Heidelberg. Hoje a pergunta é a de número 54. E se o nosso bom Deus assim nos permitir, nós iremos então concluir. Muito bem. Então, amados, para iniciarmos, oremos ao nosso bom Deus. Amado Deus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor tem nos dado de mesmo diante dessas dificuldades de não podermos estar presentes juntos para cultuarmos a Ti, mas o Senhor tem nos dado ainda a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Amado Deus, oramos pela situação de emergência em todo o mundo, inclusive em nosso país, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa livrar os teus eleitos dessa situação difícil. Oremos também em prol das vítimas, que o Senhor possa trazer refrigério aos seus corações. Amado Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Esse é um momento de reflexão, de nós olharmos para as nossas vidas, entender que tudo o que está acontecendo faz parte dos teus planos, isso não tem fugido do teu controle, que é um alerta e um sinal para nós que o Senhor em breve voltará. Amado Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, a pergunta de número 54 é: o que você crê sobre a Santa Igreja Universal? Só relembrando aos irmãos que dentro do Catecismo de Heidelberg nós estamos vendo as cláusulas do Credo Apostólico. Nós iniciamos semana passada a respeito do creio no Espírito Santo e nós iremos ver hoje a questão na Santa Igreja Universal de Cristo e na comunhão dos santos. A comunhão dos santos nós teremos que ver semana que vem. Hoje nós iremos ver a respeito da Santa Igreja Universal de Cristo. Ok? Pois bem, como de costume, eu irei falar a resposta na íntegra e depois nós iremos então parte por parte, ok? Pois bem, resposta. Creio que o Filho de Deus reúne, protege e conserva, dentre todo o gênero humano, sua comunidade, eleita para a vida eterna. Isso ele faz por seu Espírito e sua palavra, na unidade da verdadeira fé, desde o princípio do mundo até o fim. Creio que sou membro vivo dessa igreja, agora e para sempre.
Pois bem, então vamos falar sobre o primeiro ponto aí da resposta. Vamos dividir, vamos por parte. Creio que o Filho de Deus reúne, protege e conserva. Então, essa é a primeira resposta que a gente tem aqui em relação ao que você crê sobre a Santa Igreja Universal. A gente crê que o dono dela, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele reúne e ele protege e ele conserva essa igreja. E ele faz isso tanto de uma forma extraordinária, usando seu poder de uma forma invisível que nós não conhecemos, como também tem usado o elemento humano, ele tem usado as autoridades da igreja, ele tem dado dom a cada membro da igreja para que através desses dons a igreja possa então ser conservada, possa ser protegida e tudo mais. Vamos ler aqui algumas passagens, por exemplo, em João capítulo 10, amados, verso 11, ele diz o seguinte: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, ele é o bom pastor. Ele deu a sua vida por nós, para nos proteger, para cuidar da gente, para nos salvar. Em Efésios, capítulo 4, onde ele fala a respeito dos dons, né, que ele deu e qual o propósito de ele ter dado os dons, claro, em Efésios capítulo 4 não é uma lista completa de todos os dons que Deus dá à sua igreja, mas ali a gente tem uma noção do propósito de Deus ao dar esses dons. Então, Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, vamos ler do verso 11 até o verso 13, diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, ele deu dons, né, aos homens, aos homens remidos, claro, né, que faz parte da igreja, com qual objetivo? E o verso 12 diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui está o objetivo pelo qual Deus deu os dons à igreja. Só relembrando aos irmãos que aqui não é uma lista completa de todos os dons, né? Os dons citados aqui em Efésios capítulo 4, verso 11, está mais voltado para dons eclesiásticos, né, da liderança eclesiástica. Mas no capítulo 12, né, lá de 1 aos Coríntios, nós temos ali uma lista mais completa e mais geral. Deus não deu dom, ou Deus não dá dom somente à liderança da igreja. Ele dá a todo o povo de Deus. Todo aquele que é nascido de novo, Deus dá a ele dom para que ele possa contribuir para o crescimento da igreja. Mas como o foco de Paulo aqui era outro, ele frisou aqui apenas uns dons concedidos à liderança da igreja. Ele diz no verso 12 qual o objetivo. Ele fala: com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Deus capacitou a liderança da igreja, deu dons a eles, visando o aperfeiçoamento dos santos. É para o bem da igreja, para o bem da comunidade. E ele diz mais: para o desempenho do seu serviço. E mais, para a edificação do corpo de Cristo. E aí, finalizando o verso 13, diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. E aí é algo que não é assim do dia para a noite. É o nosso crescimento, o nosso amadurecimento espiritual, ele é algo progressivo. E continuando ainda, o verso 13, ele fala: a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, Cristo é a nossa referência. E o objetivo é que nós cresçamos, amadureçamos e sejamos a imagem e semelhança realmente do Senhor Jesus Cristo. E esse é o trabalho de Deus em nossas vidas nesse processo. Nós estamos agora nesse processo de santificação, né? Como nós já vimos, nós já passamos pelo processo da criação, da queda e tudo mais, da salvação, e agora nós estamos no processo, depois de salvo, no processo de santificação. E esse é um processo progressivo, não é algo instantâneo, não é algo que é feito do dia para a noite. Mas o Senhor Jesus, Deus, ele está
Deus o Pai, ele está trabalhando em nossas vidas para imprimir em nós a imagem do seu Filho. Ele está trabalhando isso e, lembrando, é algo progressivo. Ainda dentro dessa resposta que o Senhor ele reúne, protege e conserva, ainda em Efésios, só que agora o capítulo 5 e versículo 25 e 26 diz o seguinte: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Seguindo ainda aí, lá em João, retornando lá, por favor, o Evangelho de João, o capítulo 10, versículo 16, onde o Senhor Jesus diz: Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. No mesmo capítulo, verso 28, ele nos dá uma garantia extraordinária, irmãos, dessa obra maravilhosa. Ele fala: Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Oh, amado Deus, que coisa tremenda, irmãos, que coisa maravilhosa. Essa é a garantia que nós temos, dada pelo Senhor. Ele realizou a obra da salvação e Ele mesmo está nos dando a garantia dessa salvação. Ele diz que Ele nos deu vida eterna e ninguém jamais poderá tirar isso de nós. Graças a Deus por isso. Continuando, então, irmãos, essa igreja ela é formada por todo o gênero humano, ou seja, não é somente formada por judeus, mas também ela é formada por gentios. Deus tem escolhido do mundo, entre os povos que existem, seus eleitos. E Ele tem chamado essas pessoas, tem salvado essas pessoas, adicionado ao corpo de Cristo, adicionada à igreja, e Ele então tem protegido e conservado essas pessoas. Ele tem dado a elas vida eterna, como nós vimos aqui em João, capítulo 10, verso 28. Mas para fortalecer ainda mais esse entendimento, vamos ler aqui Romanos, capítulo 10, versos 11... capítulo 10, verso 12 e 13. Diz o seguinte, Romanos, capítulo 10, versículo 12 e 13. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É todo aquele que invocar, irmão, não somente o judeu, mas também o grego, também o gentio. E essa salvação, então, chegou também até nós. Nós não somos judeus, nós somos gentios, mas o Senhor nos escolheu, nos salvou e nos colocou na igreja. Graças a Deus por isso. Em Apocalipse, por exemplo, capítulo 5, verso 9, nos é dito o seguinte: E entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Portanto, a salvação não é de um povo exclusivo, mas é dos eleitos, e Deus tem escolhido as pessoas das nações. Em Atos, capítulo 20, verso 28, ele fala: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, como nós já vimos, até quando falamos a respeito da igreja, a igreja ela é do Senhor, ela pertence ao Senhor. Ele a comprou com o seu próprio sangue. E ela é universal. Os irmãos lembram que ela é universal. Nós também já falamos a respeito disso, da igreja ser universal. Quando nós falamos sobre igreja aqui, eu não estou falando de igreja física,
uma igreja visível, mas sim da igreja invisível, que ela é formada, composta por todos os eleitos de Deus e não está limitado ao tempo, a espaço, a lugar. Não, de forma nenhuma. Né? Embora, como nós já conversamos anteriormente, creio que os irmãos lembrem, que a igreja do Senhor ela está dividida em grupos. A igreja visível, né, nós também já vimos que a própria igreja visível também dentro dela existe o joio, aqueles que não são crentes, mas a igreja invisível, essa não, essa só participa dela realmente os eleitos de Deus. Pois bem, ainda falando, né, mas a respeito que o Senhor Jesus a comprou com o seu próprio sangue, nós temos aí então Romanos, capítulo 8, creio que um texto conhecido dos amados, verso 29 e verso 30, onde diz o seguinte: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Continuando então a resposta, ele diz: E isso ele fez por seu Espírito e sua palavra, na unidade da verdadeira fé, desde o princípio do mundo até o fim. Em Romanos, capítulo 1, verso 16, nos é dito: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Continuando em Romanos, o capítulo 10, do verso 14 até o verso 17, diz o seguinte: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecerão ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, irmãos, esse é o processo. E isso ele tem feito, né, escolhido e adicionado, ele tem feito isso por meio do seu Espírito e por meio de sua palavra, na unidade da verdadeira fé e desde o princípio do mundo até o fim. É do começo até o fim, a forma como um homem é salvo é por meio da fé. E essa fé é uma fé, não é uma fé cega, não é uma fé baseada em boatos, não é uma fé baseada no meu achismo, no meu sentimentalismo, nos meus sentimentos. Eu penso que é assim, eu sinto que é desse jeito. Não, essa fé é baseada na palavra de Deus. A fé requer conhecimento, como lá em Timóteo nos é dito, né? Que essa fé ela requer, a fé tem sabedoria, né? Vamos ler lá, para não colocar palavras na boca de Paulo, né? Em 1 Timóteo, os irmãos podem acompanhar aí. 1 Timóteo, o capítulo 3, se eu não me engano, o verso 15. Acho que é isso mesmo. A partir aqui. Perdão, irmãos. 1 Timóteo, não. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir aí do verso 14. Paulo, escrevendo ao irmão Timóteo, né, diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem aprendestes. Aí, verso 15: E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
E aí no verso 16 ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Com a finalidade, o verso 17 diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, irmãos, a salvação é pela fé, mas a fé ela vem pelo conhecimento, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então não há outro meio, né? Por isso que aqui ele fala, e isso ele, estou relendo aqui a resposta, né? E isso ele faz por seu Espírito e sua palavra, na unidade da verdadeira fé e desde o princípio do mundo até o fim. Para finalizarmos a resposta, termina assim: creio que sou membro vivo dessa igreja, agora e para sempre. Então, amados, nós somos membro do corpo de Cristo, somos membro da igreja. E isso é para sempre. Nada pode nos tirar da igreja. Para os irmãos terem uma noção mais clara, um texto muito conhecido, Romanos capítulo 8, dos versos 35 até o verso 39, nos diz o seguinte, Romanos capítulo 8, dos versos 35 até o verso 39, diz o seguinte, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, olha que garantia, amados. Então nós somos membros vivos dessa igreja, agora e para sempre. Nada poderá mudar isso, amados. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Graças a Deus por isso. Em 1 Pedro, o capítulo 1, verso 5 diz que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparado para revelar-se no último tempo. Então nós somos guardados, irmãos, pelo poder de Deus, mediante a fé. E é para a salvação, irmãos, que será revelado no último tempo, quando o Senhor Jesus Cristo retornar. E isso será em breve. Portanto, irmãos, para que eu não me delongue muito, só relembrar aqui aos irmãos a pergunta e a resposta. Pergunta, número 54. O que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? E aí nós vimos, creio que o Filho de Deus, ele reúne, protege e conserva dentre todo gênero sua comunidade, eleita para a vida eterna. Isso ele faz por seu Espírito e sua palavra na unidade da verdadeira fé, desde o princípio do mundo até o fim. Creio que sou membro vivo dessa igreja, agora e para sempre. Amados, que coisa maravilhosa! Como é bom fazermos parte da Igreja de Cristo. Isso, como nós até já tínhamos visto anteriormente, fazer parte da Igreja de Cristo é estar debaixo da proteção e das bênçãos divinas. Que Deus maravilhoso! Amados, nós só temos a agradecer. Sei que nós estamos enfrentando momentos difíceis e as expectativas das autoridades do nosso país, elas não são tão otimistas. A tendência, desse coronavírus é de fato se espalhar bastante pelo mundo afora, inclusive em nosso país, mas nós cremos na soberania de Deus. Por mais que o mundo entre em desespero, nós temos esperança. O Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança. Nós vimos hoje que Ele preserva a sua igreja, Ele conserva a sua igreja, Ele protege a sua igreja. E graças a Deus por isso. Amados, oremos então para finalizarmos. Amado Deus, graças te damos por teu amor e teu cuidado e tua proteção por nós.
que amor o Senhor tem demonstrado para conosco. O Senhor desceu do trono de glória, veio a esse mundo, se humilhou em um corpo humano, pagou um preço pelos nossos pecados, um preço que teve que ser pago com a sua própria vida. O Senhor, então, vem até hoje edificando a sua igreja. O Senhor formou um povo, tem santificado esse povo, o Senhor tem purificado esse povo, o Senhor tem conservado esse povo. Desde a história do mundo até hoje, a tua santa igreja tem permanecido de pé. Nada conseguiu destruir a tua igreja, pois o Senhor tem protegido. Perseguição, calamidades, problemas internos, até hoje o Senhor tem preservado a tua santa igreja. E em nossos dias não será diferente. Nós cremos em tua proteção. Nós cremos que o Senhor é um bom pastor, que o Senhor realmente nos ama e tem cuidado da gente. O Senhor tem nos protegido e irá nos conservar. Cremos que nada irá nos separar do teu amor. Amado Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.